mulheres. É muito interessante, é meio chocante os dados, e foi muito útil, na verdade, que isso tenha saído essa semana, porque eu acho que é muito ilustrativo desse debate e do atual momento, da atual etapa do movimento de mulheres no mundo, para a gente compreender também essa feminização dos protestos, né? São cerca de 12,5 bilhões de horas por dia que as mulheres no mundo trabalham dentro de casa sem receber. São cerca de, esse dado é bem chocante, 10,8 trilhões de dólares por ano não pagos por esse trabalho que tentaram quantificar, né, o trabalho doméstico, quanto seria lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, etc. Quanto que as mulheres, são as mulheres, deixam de receber? 10,8 trilhões por ano, de dólares por ano. Mais alguns dados que eles levantaram que eu acho que é importante compartilhar para concretizar, né, essa ideia. Entre as meninas do mundo, 65% limpam a própria casa. Entre os meninos, é 11%. Porque existe uma... quando a gente fala da dupla, tripla jornada de trabalho, tem a ver justamente que as tarefas da reprodução social são uma tarefa que também obedecem a essa lógica de gênero, ou seja, cabe às mulheres que são educadas, que inicialmente, muito provavelmente, tinha a ver com o aspecto biológico, que são as mulheres que podem reproduzir, mas isso foi usado como disputa, teve uma desculpa, na verdade, teve uma disputa cultural e ideológica com a ideia do mito do amor materno, da docilidade, da feminilidade, da doçura, etc., essas coisas todas para justificar que as mulheres são mais aptas, naturalmente aptas, para a execução do trabalho doméstico. Isso é uma grande balela, na verdade, tem a ver com a possibilidade de aumento do lucro do patrão e da exploração da força de trabalho. Afinal de contas, tudo isso é um trabalho não pago que é executado pela mulher, que depois, quando vai para o mercado de trabalho, também vai ter um salário pior, condições piores, e ainda vai ser submetida, muitas vezes, à violência no caminho do trabalho, dentro do ônibus, dentro do transporte público, na rua, ou mesmo no trabalho, vai ser assediada, assédio moral, assédio sexual, enfim. É para seguir a lógica de dominação e de lucro do sistema capitalista. Um dado que eu achei que também que é muito ilustrativo para a gente entender essa desigualdade: os 22 homens mais ricos do mundo detêm mais riqueza do que todas as mulheres do continente africano. Quando a gente fala do 1%, né, contra os 99%, da elite política e econômica, a nível mundial, da burguesia, a gente está falando principalmente de figuras masculinas, brancas, em sua maioria no norte do continente, e eles, que são cerca de 22, né, talvez um pouco mais, mas os 22 mais ricos têm mais riqueza do que todas as mulheres do continente africano, que são mulheres ultra exploradas, que, a partir de um processo histórico, tiveram, inclusive, o não direito à própria identidade reconhecida a partir da lógica geopolítica global. Então, quando a gente fala da reprodução do trabalho, ou seja, desse trabalho doméstico, invisível, não remunerado, e que na maioria das vezes, existem lares que têm exceções, nós compreendemos, às vezes diz respeito a um debate que foi feito no ambiente familiar, a questões culturais, sociais, experiências de vida, mas que, na maioria dos lares, é executado pelas mulheres, no momento de crise, como a que a gente vem vivendo hoje, tem uma importância ainda maior no que diz respeito às mulheres se sentirem afetadas e perceberem essa situação de crise. Porque, bem, se algum ente familiar fica doente, ele vai procurar um posto de saúde. Mas o posto de saúde, a partir dessa lógica de sucateamento, não vai conseguir atender esse sujeito doente. Quem é que vai cuidar do sujeito doente dentro de casa? É a figura materna da sua filha, da avó, enfim, são geralmente as mulheres. Se tem um problema nas creches, na educação infantil, que é regra, né, na cidade de São Paulo, cerca de 500 mil crianças não conseguem vaga imediatamente na creche. Na verdade, são 500 mil mães, 500 mil mulheres, que vão precisar cuidar dessas crianças. Ou seja, o trabalho doméstico, da reprodução social, ele se intensifica no momento de crise, de enxugamento de direitos e sucateamento dos equipamentos públicos. Por isso que as mulheres são um sujeito social muito proeminente nesse momento de crise do capitalismo, porque elas são as primeiras a serem afetadas na esfera da produção, ou seja, do mercado de trabalho, da perda de direitos, achatamento dos salários,
desemprego, etc., mas também são as primeiras, e se não as únicas, a sentirem os efeitos disso na esfera da reprodução, ou seja, das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos. Deu para entender como é que... A gente sabe porque a gente vive isso na nossa vida. Tem as horas que a gente se dedica para conseguir ter dinheiro para sobreviver, mas tem aquelas horas que a gente se dedica para as tarefas domésticas, que ninguém paga por elas, e que, num momento como esse, se intensificam e pioram. Por isso, quando a gente vê estourando luta em defesa da UBS, que está sendo fechada, muitas vezes vai ver a figura da mulher brigando, louca, desesperada, porque a única condição que ela tem é lutar por aquilo, porque senão aquilo vai significar falta de direitos para os seus filhos, para os seus entes queridos, para os seus familiares, mas uma sobrecarga do trabalho dela, que já é muito sobrecarregado, não remunerado ou mal remunerado e com condições terríveis de vida. Essa combinação, ela é explosiva, ela tem sido explosiva do ponto de vista da ocupação das ruas, do movimento, que tem tomado uma dinâmica muito forte em todas as ruas do mundo, mas ela precisa ser trabalhada para que se transforme numa consciência anticapitalista, ou seja, os fatores objetivos, né, a luta social, os protestos, precisam ser combinados com uma questão subjetiva, que é a consciência de classe, a compreensão de que essa condição de vida dela tem a ver com o capitalismo, da forma como ele se organiza e da forma como as mulheres são exploradas. E isso, infelizmente, não é automático. Não é porque a mulher está inserida nessa condição e que ela está sentindo na pele, no corpo, na vida, entre os seus familiares, que ela automaticamente vai perceber, bom, a culpa é do capitalismo, e para superar esse problema, vou precisar lutar, e mais do que isso, vou precisar me organizar num partido, ou mais do que isso, vou me organizar no PSOL. Não é esse processo automático. Se fosse, nós seríamos muito mais mulheres, a gente não teria Bolsonaro presidente, não teria parlamento, não teria nada disso, que infelizmente a gente vê acontecendo. É um processo que demanda trabalho, esforço e militância. E aí vem o nosso papel, diante de tudo, porque o nosso papel é, além de impulsionar essas lutas, a autodefesa das mulheres, a auto-organização nos territórios, as grandes manifestações de rua, os debates públicos sobre o tema da violência de gênero, das desigualdades, mas é também disputar essas mulheres por uma consciência de que essa situação de vida delas, na verdade, a culpa não é dela individualmente ou não diz respeito a uma questão particular, mas tem a ver com uma questão sistêmica, da forma como o sistema capitalista se organiza e vai seguir se organizando para explorar e transformar as condições de vida dela cada vez piores. E não é um processo fácil e automático, mas a gente vê esse processo acontecendo. Muitas mulheres, essas jovens feministas, como eu disse, que entraram na Primavera Feminista, em especial desde 2015, foram entrevistadas, uma entrevista recente no ano passado, não foi, Paulinha? Você se lembra quem fez essa entrevista? Enfim, não lembro exatamente, foi feita uma pesquisa. Qual é o partido político que elas têm maior predileção? Qual é o partido político que elas mais conhecem? Ah, foi durante o processo do Ele Não, boa. E, assim, a grande maioria delas se identificam com o PSOL. E isso é um alento importantíssimo, nos aponta um caminho interessante. Primeiro, que existe entre essas meninas, essa nova vanguarda, né, feminista, talvez um início de uma consciência feminista e anticapitalista, da compreensão de que é a partir de uma perspectiva de esquerda e antissistêmica que elas vão poder superar a própria condição de opressão, de que não é uma questão individual, mas coletiva, global, e que somente a luta coletiva é capaz de superar. Mas mostra também os desafios que nós, do PSOL, temos de estar nesses processos de luta, impulsioná-los, mas também com um debate teórico, político, prático, cotidiano, pelo exemplo, com os instrumentos de organização partidária, organizar essas mulheres efetivamente para a luta. E aí tem um outro desafio, que é, tá bem, eu, mulher jovem, estou participando desse processo, tenho essa consciência, mas também não é automática a forma partido, porque eu prefiro ser uma ativista. Vou numa manifestação, vou numa mobilização, participo de uma campanha com hashtag, quero que o carinha machista do Big Brother saia, eu tenho essa consciência, não vou me relacionar com o esquerdomacho, essas coisas todas que são conceitos que são muito importantes. Mas como é que você convence essa menina de que é a luta política, a luta anticapitalista, o partido e o PSOL, em especial, a alternativa para ela não precisar se incomodar com o esquerdomacho, com o Patrick do BBB, ou para que não somente ela tenha essa postura feminina e feminista na sua vida, mas que todas as mulheres possam ser libertas e que o machismo não seja uma regra imperante na sociedade para a manutenção das desigualdades.
não é uma tarefa fácil, mas o PSOL, de todos os partidos que atuam no Brasil, primeiro é o que mais tem disposição para que essa tarefa aconteça, mas é o que precisa ter mais responsabilidade e mais condições para enfrentar esse processo, que não é um processo fácil. Por isso que no nosso encontro de mulheres, eu imagino que aqui também, entre as nossas rodas de conversa, nos nossos grupos, organizações e correntes, a gente debate tanto a necessidade de fortalecimento dos instrumentos internos do nosso partido, seja de formação das mulheres, seja de espaços de auto-organização, seja de valorização de mulheres como lideranças e dirigentes dos grupos, por que não, de que as mulheres elas querem se reunir para falar dos seus problemas particulares, mas elas, problemas de gênero, né, que diz respeito à nossa situação, nosso lugar na sociedade, mas a gente também quer e vai falar das questões totais, globais, e entender e se debruçar sobre temas que não são considerados temas femininos, que não são nossos, mas precisam ser nossos, porque para a gente superar a nossa situação individual é necessário uma transformação global da sociedade. Esse tem que ser também o esforço do nosso partido. E para isso, e aí eu vou concluindo, porque eu já falei pra caramba, em primeiro lugar, eu acho que é preciso fortalecer os espaços de base do nosso partido. Por isso que eu sou uma parlamentar, estou lá em Brasília, mas eu, individualmente, faço questão, sempre que possível, porque às vezes a gente é humano e não consegue, mas de participar dos núcleos, das setoriais, dos debates, dos cursos de formação, seja da minha própria organização, que eu faço parte de uma corrente dentro do pessoal, todo mundo sabe, mas em especial com todas as companheiras, porque o partido precisa ter vida, as militantes precisam ter voz, as ativistas, as pessoas filiadas, elas precisam ter voz, precisam ter participação, e espaços como esse são muito importantes. Segundo, precisa se postular, ter identidade própria, porque eu estava discutindo um pouco com os companheiros o processo eleitoral desse ano, que eu imagino que todas nós estamos nos